Olhe à sua volta. Você vê falta de comida? Depende do lugar onde você esteja, evidentemente. No Vale do Jequitinhonha, certamente falta comida. No sertão nordestino também. E será que no sertão existe uma superpopulação ou uma vastidão de miséria, seca e fome? Olha, eu já sei que vão me chamar mais uma vez de comunista se dissermos que num banquete nunca falta comida. Pelo contrário, até sobra, e muita coisa é jogada no lixo. Todas essas reflexões vêm a respeito de uma interessante questão proposta por uma das mais assíduas frequentadoras do nosso canal. Juliana Dias nos indaga sobre a relação entre hiperpopulação mundial e miséria e sobre a importância de implantação em países de terceiro mundo de um rígido controle de natalidade. A preocupação dela tem fundamento. Ela se refere a outro problema que já abordamos mais de uma vez, tanto neste canal como no nosso site sucessoefortuna.com.br. O fato de que a tecnologia eliminará milhões de empregos, deixando sem alternativa de sobrevivência a gigantesca população que não teria espaço no mercado de trabalho, onde computadores e tecnologia substituirão cada vez mais a mão de obra humana. Talvez os criadores de cachorro para poderem fazer eles ficarem calados na hora de a gente gravar um vídeo. Isso deixa sem alternativa, de forma mais acentuada, evidentemente, os que não têm acesso ao conhecimento tecnológico e os que exercem atividades que podem ser facilmente substituídas pelas máquinas e pela tecnologia de um modo geral. Conforme se verifica, a questão é sempre mais complexa do que parece. E se torna ainda mais complexa numa época em que a simplificação, os memes, as mentiras e as denominadas fake news levam as pessoas a acreditarem naquilo que querem acreditar e não na realidade. Não encaram a realidade. Essa questão da fome no mundo começou a ser questionada desde que o economista Thomas Malthus, que nasceu em 1766 e morreu em 1834, inventou, aparentemente sem base científica, o famoso cálculo malthusiano. Malthus dizia que a quantidade de alimentos aumentava em progressão aritmética, enquanto o aumento da população se verificava em proporção geométrica. Em resumo, o que ele queria dizer? O número de pessoas aumentava muito mais do que a quantidade de alimentos que essas pessoas teriam para consumir, o que resultaria em fome. De acordo com essa teoria dele, seria necessário, portanto, promover o controle da natalidade para que não ocorresse a falta de alimentos e o aumento considerável da fome e da miséria no mundo. Essa teoria acabou sendo desmentida no próprio país onde Malthus nasceu, a Inglaterra, e demonstra mais uma vez o quanto a simplificação, ou seja, o pensamento que é mais fácil de absorver, leva a conclusões equivocadas. A gente não pode deixar de citar os reflexos disso na política, onde a simplificação passa a ser a arma mais poderosa de maus políticos para manipularem as massas. O que prevalece não é a análise complexa e bem embasada, fora do alcance e do entendimento, portanto, da grande maioria da população, mas sim os memes e os fake news usados pelos maus políticos que, mesmo desmentidos, continuam sendo engolidos pelos toscos que mantêm o pensamento superficial como vício aparentemente incurável. Felizmente, existem pessoas como Juliana Dias que se propõem a ir fundo nas questões, mas que, infelizmente, fazem parte de uma minoria. Voltando à teoria de Malthus, nós vamos ver que essa questão de fome no mundo é muito mais complexa do que parece. Nós podemos fazer uma pergunta, esta sim, bem simples de responder. Como pode estar faltando alimento no mundo onde tanta comida é jogada fora e onde existe tanto desperdício? Novamente, o simplismo dos ideologismos, mistura de ideologia com fanatismos, vai dizer que é pensamento comunista reconhecer que a fome não é produto da falta de alimentos ou do excesso de população, mas sim de péssimas políticas governamentais ou da injusta distribuição de riqueza.
E, novamente, a teoria do mercado, tão incansavelmente repetida como suposta salvação de todos os males, vai ser invocada sem que seja lembrado que alimentos são muitas vezes queimados ou destruídos intencionalmente para impedir que seus preços sejam diminuídos e assim contrariem os interesses de grandes produtores. Olha, isso aconteceu no Brasil para preservar preços internacionais e também na Europa, onde alimentos são jogados no mar para manter preços competitivos no mercado. O Deus mercado. Mas, para não me acusarem de estar simplificando, vamos à questão populacional. Distorções, o que causam, é a sempre velha e surrada realidade dos desequilíbrios, tanto em âmbito nacional como internacional. A prevalência de latifúndios gigantescos expulsa pessoas do campo e concentra populações nos grandes centros urbanos, como São Paulo, uma cidade que, conforme já demonstram muitas pesquisas, está se encaminhando para a inviabilização. É isso mesmo. Em âmbito mundial, haveria um excesso de pessoas, enquanto países como Alemanha, Austrália e até mesmo o Japão já criaram incentivos e até pagamentos em dinheiro para que as pessoas passassem a ter mais filhos. Portugal está entre os países que incentivam o ingresso de estrangeiros, porque o crescimento da economia não estaria sendo compensado pela necessidade de mão de obra suficiente e, portanto, capaz de fazer frente a esse desenvolvimento. Muitos países reclamam que a população de idosos está crescendo, o que desequilibra os sistemas previdenciários e a própria economia de um modo geral, em decorrência da escassez de força em idade produtiva. Uma das razões seria o fato de as pessoas estarem vivendo mais. Mas existe também a realidade de que os casais não querem ter mais do que um ou dois filhos. E ainda assim, quando se dispõem a gerar vidas. Porque existe até quem nem filhos queira ter mais. A violência é foco de políticas equivocadas que atacam as consequências e não as causas, o que leva à morte precoce de milhões de jovens em idade de produzir, que são tragados pela marginalidade em duplo sentido. Ou esses jovens aderem à bandidagem como forma de ganhar dinheiro, ou se tornam vítimas dessa bandidagem, sendo assassinados antes de atingirem a fase adulta. Ou ambas as situações, ambas as circunstâncias, porque muitos são assassinados quando já aderiram ao crime em razão, por exemplo, do acerto de facções ou por outras inúmeras circunstâncias. Em países como os Estados Unidos, uma das maiores preocupações, já há algum tempo, não é de hoje, passou a ser a obesidade. Na África, é a fome. Nós temos no mundo duas realidades que se chocam. Uns morrem por comerem demais, enquanto muitos morrem por não terem o que comer. O enfoque correto da nutrição já há muito tempo nos ensina que o correto não é comer em excesso, mas sim consumir qualidade. E a essa qualidade poucos têm acesso. A mesma tecnologia que subtrai empregos inventa novas formas de produção de alimentos. No entanto, florestas tropicais estão sendo destruídas e reservas de água estão sendo contaminadas por agentes químicos. A questão ambiental é menosprezada por países poderosos, as mudanças climáticas são perfeitamente visíveis, mas existe quem teime em negá-las. Isto no mundo em que países como Espanha e França, onde era frequente pessoas morrerem de frio, hoje morrem de calor. Sem jamais cair na tentação de reduzir as grandes questões aos velhos ideologismos, a gente pode dizer com tranquilidade que o grande problema da raça humana são os desequilíbrios, os grandes contrastes, e não o fato de as pessoas gerarem filhos. A prioridade, portanto, tem que passar a ser a de produzir soluções sem os vícios que acompanham teimosamente a humanidade desde que ela existe.